O que faz o CO2 um gás tão especialmente relacionado ao aquecimento global é o que tentaremos demonstrar nesse vídeo de forma resumida. Imagine um recipiente com ar, contendo oxigênio, nitrogênio, CO2 e vapor de água, por exemplo, e outro recipiente contendo apenas gás carbônico, ambos com a mesma quantidade de luz solar incidindo sobre. Ambos esquentarão, porém aquele com apenas gás carbônico esquentará muito mais. Você sabia que para um recipiente com apenas oxigênio e nitrogênio com a mesma quantidade de luz não ocorreria aumento de temperatura? Para explicar o porquê de cada um desses efeitos, precisamos relembrar que há duas maneiras de uma molécula absorver energia. Pode ser por impacto de outras moléculas ou absorvendo fótons, que é a partícula de luz. Em ambos os casos, você aumenta a energia de movimento ou energia cinética, que se reflete no aumento da temperatura. Pois bem, todas as moléculas da natureza vibram o tempo todo, ou seja, têm uma energia cinética intrínseca. É o que garante o princípio da incerteza de Heisenberg. E quanto mais energia cinética, mais movimento e maior a temperatura. Mas em que tudo isso se relaciona nas diferenças entre as moléculas de água, oxigênio, nitrogênio e CO2 na produção de calor a partir de suas energias cinéticas? A explicação é como elas vibram, que podem ser vibrações simétricas e assimétricas, e do fenômeno de momento dipolo ou momento dipolar que podem aparecer a partir destes movimentos. O fóton tem facilidade de ser absorvido por moléculas que apresentam um momento dipolo ou dipolar durante seus movimentos naturais vibracionais. Tomemos como exemplo a molécula da água, que apresenta uma distribuição espacial em V, tem naturalmente um padrão de cargas na direção da eletronegatividade devido ao átomo de oxigênio. Neste caso, favorece a absorção de fóton, que aumenta sua energia cinética, causando aumento da temperatura. No caso do oxigênio e nitrogênio, que são moléculas de simetria, com um padrão simples e simétrico de vibração, não apresentam momento dipolo. Logo, sob a incidência do fóton, os mesmos não são absorvidos por seus campos eletrônicos, não aumentando de forma extra o movimento e, logo, não aumentam a temperatura. Finalmente, no caso do CO2, que se parece muito estruturalmente com a água, exceto por suas moléculas apresentarem alinhamento espacial, como qualquer molécula, está em constante vibração. Sua estrutura assume vibrações ora simétrica ou assimétrica. No caso de assumir um padrão assimétrico, o CO2 absorve o fóton, aumentando a sua energia cinética. Porém, diferente da água, que absorve o fóton, ao interagir com o CO2, é retido e liberado rapidamente pelo CO2, estando este fóton livre para ser absorvido e liberado por outras moléculas vizinhas de CO2. E estas moléculas de CO2 prontas para receber novos fótons em um processo cíclico e em cadeia. Logo, o CO2 funciona como um conduíte de calor, fazendo toda uma cadeia formada por gás carbônico se movimentar, aumentando a energia cinética, refletindo, obviamente, no aumento da temperatura. Alguns cálculos do IPCC mostram que, se aumentarmos a concentração de CO2 na atmosfera, no equivalente ao tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, teremos um sistema de conduítes capaz de movimentar o equivalente energético a 22 trilhões de joules por segundo, representando a detonação de praticamente 29 mil bombas atômicas de Hiroshima todos os dias. Não parece ser muito, mas por isso que fica fácil entender o porquê de um aumento de 280
partes por milhão para cerca de 450 partes por milhão de CO2 na atmosfera desde a Revolução Industrial, alimenta uma rede de transferência de energia e de movimento com um consequente aumento da temperatura, o que redunda em alterações profundas nos padrões climáticos, afetando assim o equilíbrio do nosso planeta. Deixe os seus comentários, serão muito importantes para que possamos avançar no conhecimento e em outras temáticas nesse canal.